ir vendo qual que é a proposta exegética que está sendo empreendida para estações, para o apóstolo Paulo estar utilizando dois termos correlatos aqui dentro do contexto, tá? Para você ter uma compreensão de o porquê que está. Porque, ó, o tempo, que é cromos, tá? Ele está relacionado com estações. Justamente porque estações aqui, ela está no sentido de kairos, tá? Que é o que diz, que é o que propõe o Vini, falando assim, ó, medida, vida, aptidão, proporção, tá? Propício a uma estação, propício a um período. Mas o kairos também é o tempo de Deus. Então, o tempo de Deus, ele está relacionado a períodos, está relacionado a espaços de tempo, está relacionado a estações, no sentido de ocasiões específicas. Então, aqui, acerca dos tempos, ou seja, do espaço de tempo, do período, da situação temporal de espaço de tempo, e das estações, ou seja, das ocasiões específicas dentro do projeto e do plano de Deus, dentro do conselho atributivo das aferições de Deus sobre a história, sobre o espaço temporal, que está indicando ali estações. Outra questão também que eu quero ainda pensar e propor aqui é que agora nós vamos para, vou sair do Vini, ainda vamos exaurir mais ainda um pouco a questão das estações, tá? Dentro do Strong, tá? Porque aí nós vamos ver justamente o que o Strong está propondo, tá? Ó, o Strong coloca várias palavras, acerca de 34 palavras, para trabalhar com a questão da estação, tá? Mas a palavra mais apropriada é proskairos. Proskairos, que justamente quer dizer o quê? Por uma estação, ou por um projeto, ou por um espaço, ou por uma proposta do tempo de Deus, tá? Então, acerca dos tempos, do cromos aqui, é justamente espaço, do período, tá? E das estações, justamente pros kairos, porque dentro de um período, de um espaço, de uma dimensão temporal, tá? De um espaço temporal que está alinhado, conduzido e coordenado pelo tempo estabelecido por Deus, dentro de um tempo, de um período que está estabelecido por Deus. Por isso, pros kairos, tá? Irmãos, né? Aí vem tecnia, né? Que é o termo utilizado para irmãos no sentido não, vamos dizer assim, de genes, que seria o monogenes, mas sim no sentido de filiação, tecnia. Não necessitais de que eu vos escreva. Grafia. Esse escrever é comunicar. O termo grafos, de redação, de comunicação, tá? Escrita, verbal, tá? Então vai dar um sentido de grafia no sentido de redigir uma carta, tá? Que trazer uma explicação de forma documentária ou documental. Ainda vamos agora para o versículo 2. Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Aqui nós temos algumas coisas para pensar. Quem são vós? Que Paulo aqui está indicando. Vós aqui é um pronome coletivo.
E esse pronome coletivo está atribuído à igreja de Tessalônica. Tá? Então, quando ele coloca mesmo sabeis, está utilizando até inclusive o saber no sentido de sofia, sofie, porque o termo sofia é sabedoria, mas saber, o sabeis, aí já vem declinação, que é já justamente sofie, tá? Que para indicar justamente a questão de continuidade da aplicabilidade do conhecimento do saber, do desenvolvimento prático do saber. Então, que tem ciência, que tem conhecimento, que tem compreensão do fato, que já foi esclarecido ou tratado o assunto, quando utiliza-se o termo sabeis aqui aplicado em 1 Tessalonicenses 5, versículo 2. Perfeitamente no sentido de hagiosne, ou seja, algo que está em total exatidão da perfeição. Nós sabemos que o termo hagios utilizado para santo é correlato de perfeito, e perfeitamente, então seria numa exatidão de perfeição, tá? Que o dia do Senhor virá, ou esse dia do Senhor aqui. Vamos agora para a chave linguística, para ver o que a chave linguística diz, e depois eu vou dar a minha exposição como escatologista dessa atribuição, tá? Então, olha aqui. Este dia do Senhor está relacionado, eu estou buscando aqui, 1 Tessalonicenses 5:2, tá? Vai colocar aqui. Ó, a palavra é usada na Septuaginta particularmente com o significado de destruição escatológica, tá? Então o termo dia, eu vou lá no Strong para saber qual é a intensidade desse termo dia, tá? Para nós podermos ter uma compreensão ainda maior. Ó, dia pelo Vini e pelo Strong, todos dois, eu demorei justamente para buscar os dois para poder falar aqui para vocês, dá o sentido de tempo definido dentro de um espaço. Ou seja, um tempo definido dentro do espaço, quando nós tratamos para dia, o tempo específico, tá? E aqui, do Senhor, o Senhor aqui, Kyrios, no sentido da incisivo, no sentido de indicar uma decisão incisiva, tá? Do Senhor no sentido de atribuição de autoridade incisiva. Então, essa destruição, ela indica uma destruição, um desastre, uma ruína, tá? A palavra dia do Senhor, não é? Ou Tauê Kairos, destruição, desastre, ruína. Na Septuaginta, principalmente, dor de parto, tá?
E também na Septuaginta vai colocar propensa e extensa dor, no sentido de aflição, de tormento, e outra questão aí também de palavras escatológicas que pode ser incluídas, aí vem hostilidade, tá? Vem também trevas, vem também destruição temporal e espacial, e vem também colisão, e vem também aplicação do juízo. Então, no sentido escatológico, o dia do Senhor aqui, que Paulo está aludindo, é o dia do juízo, que o Senhor, que Deus, irá desenvolver ou irá estabelecer, cumprir sobre a humanidade ímpia e judeus, ou judeus e ímpios, ou seja, aqueles que não foram salvos e assim não foram, claro, arrebatados e automaticamente agora estão sob o juízo e estão dentro do período da tribulação e grande tribulação, que é aplicado terminologicamente por Paulo no sentido atributivo e um atributivo adjetivado, tá? Que é justamente dia do Senhor. E quando usa a expressão ladrão, é para dar o sentido de repentino, para dar o sentido de surpreendente, para dar o sentido de surpresa, tá? É algo muito assim. Ainda vou buscar aqui para vocês verem os vários sentidos que o termo no grego para ladrão nos traz de correlação exegética, tá? Que é muito importante nós vermos isso para podermos alcançar uma compreensão mais, vamos dizer assim, exaustiva dessa terminologia para nós podermos ter uma compreensão mais exata, tá? Ganab, que quer justamente dizer no hebraico para ladrão, lá no grego vai ser usado um termo muito, tem dois termos, tem o efatropo, né? O efatropo, que é ser pego no ato do roubo, e tem também o outro aqui, que é mais apropriado, que é o leros, tá? O lestes, que é saqueador, flibusteiro, bandido, tá? E aí, ainda saquear, vem do verbo leizomai. Tá? Então, aqui, todas essas aferições para ladrão dão sentido dentro do conjunto fraseal que Paulo está desenvolvendo, de surpreendente, de repentinamente, de algo que venha a causar um impacto. Quer ver o que vai dizer a chave linguística? Tá? A chave linguística vai dizer lá no versículo 2, olha, vamos aqui. Aqui. Indica, no sentido epizegético, algo surpreendente e causador de profundo espanto, tá? De um profundo espanto, ou seja, de uma surpresa, algo que foi tão de repente, foi tão surpreendente que deixou a pessoa perplexa. Então, perplexidade é o que pode ser atribuído aqui, que Paulo quer indicar aqui, tá? O sentido aplicativo de que Paulo quer trazer aqui é perplexidade, causar uma perplexidade intensa, deixar a pessoa em estado
de atônito, ficou atônita pelo que viu. Tá? Porque quando disserem paz, eirene, segurança, então repentina destruição virá sobre eles, tá? Como as dores de parto à mulher grávida, e não escaparão. Justamente agora, eu vou primeiro para a chave linguística, tá? O versículo 3, e aí depois eu vou, que é justamente o que ela vai dizer aqui, uma dor, para dor de parto, ela coloca uma profunda dor no interior, que abala o organismo, que abala os sentidos, tá? Que leva a um estado de tensidão. Tá? Outra questão também aqui. Eu vou agora para o Strong, que eu gosto muito de trabalhar com o Strong, para nós pegarmos, tá? Justamente o sentido do termo grego utilizado para destruição e também para o termo grego utilizado para segurança. Então vamos primeiro para a segurança e depois vamos para a destruição, que são duas palavras que desenvolvem uma antítese, tá? Dentro deste versículo existe essa antítese, segurança e destruição. Segurança está no sentido, deixa eu buscar aqui primeiro no grego, para depois eu até buscar no hebraico para vocês verem também o sentido aqui que tem, tá? Ok. Hipostases. Porque hipostases quer dizer justamente estabilidade, firmeza, forte confiança e segurança. Então, aqui, eirene, tranquilidade, segurança, uma convicção e uma estabilidade, uma firmeza, um fundamento, tá? Então, repentina destruição, ou seja, destruição aqui, vamos agora buscar a palavra que faz o contraposto à segurança. Aqui, ó. Fadis, ou fadis, que significa o quê? Laços, perigo, desestabilidade, armadilha e catástrofe. Tá? Então, também tem ela tem mais sentido aqui para catástrofe. Tá? Repentina catástrofe que virá sobre eles, como as dores de parto, como as dores, como aquela dor mais profunda que causa uma alta tensão, tá? E não há de escapar, não há de ter alternativas
para escapar. Escapar aqui, por que ele usa escapar? Vamos buscar aqui o verbo escapar. Que dá justamente felgô. Felgô quer dizer o quê? Fugir, fuga, empreender, fuga e desaparecer. Então, não tem como empreender uma fuga, programar uma fuga e desaparecer, por quê? Porque é algo que foi pego surpreendente, tomou conta de todo o espaço e por mais que a pessoa programe, não tem como sair. Por quê? Porque é algo que abalou e há de abalar o espaço sideral, o espaço cósmico. Aí nós vamos pensar na desfragmentação cósmica, segundo lá o Apocalipse capítulo 7, da ação das trombetas, né? Que cada toque traz não só pragas, como fome, como guerras, como abalos sísmicos e cósmicos, que causarão uma desestabilidade em toda a horda cósmica e sideral, impedindo a pessoa até de pensar na hora em uma reação da forma que a perplexidade, o assombro irá tomar a pessoa. Outra questão também, quando nós vamos agora para o versículo 5. Porque todos vós sois filhos da luz, ou filho do dia. Tá? E filhos do dia, filhos da luz e filhos do dia, aqui é filhos da luz de soteria, de salvação. Tá? É uma palavra correlata, uma expressão correlata, são da salvação, são do período salvífico, soter, salteria. E filhos do dia, ou seja, que dia? Da claridade, da estabilidade. Tá? Nós não somos filhos da noite. Noite e trevas são palavras correlatas. Paulo aqui está trabalhando muito com palavras correlatas para dar um sentido ampliador ao que ele quer tratar. E noite, ele está falando aqui de período de desestabilidade, tá? Período de desestabilidade. Eu vou colocar aqui para você entender. Remeira. Remeira quer dizer justamente período em que a escuridão e a tenebrosidade está notória. Tá? Remeira. Outro também questão aqui que também temos que pensar é que alguém queira ver a expressão filhos da luz. Aí eu vou lá para ver o que a chave linguística, o que o Heidegger faz ou fala sobre filhos da luz. Filhos da luz, a expressão é um semitismo, significando... O que é um semitismo? Ela é uma palavra correlata a uma expressão oriunda do hebraico, ou, quando usa esse termo semítico, é língua oriunda de Sem, ou da linhagem de Sem, que aí surge a línguas semíticas ou hebraicas e o semitismo. Tá? Pessoas cuja característica é a luz, ou seja, a clareza, a estabilidade, a segurança, a solteria. Tá? O uso do termo filhos da luz indica segurança completa de salvação. Tá? Agora, da noite e das trevas, dois genitivos que apontam uma esfera. Quais são? Justamente a esfera de impureza, de domínio do mal, de desestabilidade e de condição de imoralidade
e de iniquidade intensa. Então, filhos das trevas aqui, justamente quer dizer, nem filhos das trevas, quer dizer justamente estar na condição de trevas, na condição de tenebrosidade, tá? O sentido aqui, para trevas aqui, é tenebrosidade. E se fosse filhos das trevas, filhos da pecaminosidade, da condição da imoralidade e iniquidade, tá? Aí ele coloca, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite e nem das trevas, ou seja, não somos do período da tenebrosidade, da pecaminosidade, da orgia, no sentido de orgias que ocorre à noite, tá? Noite no sentido de espaço de tempo onde ocorre todo tipo de devassidão, é o que Paulo quer aplicar aqui. Tá? 6. Portanto, não durmamos como fazem os outros, ou seja, não entremos em estado de desatenção, em estado de dormência no sentido de desatenção, mas estejamos vigiando, atentos, alertas, sóbrio, temperante, controlado, estável. Ainda vou aqui para ver o que o Strong ainda vai me conceder para o sóbrio, tá? Sobriedade, eu vou colocar também. Estado de sobriedade, que é algo muito interessante. Moderados, controlados, tá? O termo é justamente hiporitene. Hiporitene é ser moderado, domínio controlado, tá? Pessoa que está em total estabilidade, tá? Seja estável, seja controlado, né? Também tem outro termo que pode que justamente pode ser acrescentado, que é o termo sofron, sabiamente, seja a atitude sábia, sofron, tá? De sabiamente, tá? De procedimento sábio. Sejamos sábios, sejamos temperantes, controlados, estáveis, não é? Agindo com sobriedade, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam de noite. Ou seja, os que estão em desatenção estão à noite. Os que estão em total desatenção estão à noite. Não é? E à noite ocorre a orgia. Daí ele coloca aqui, bebida, né, bebedar-se, ou beber, ou até pode incluir outras ações perniciosas e malignas que ocorrem à noite. Eu até colocaria noite, espaço ou período de atuação intensa do mal. Tá? O 8, mas nós que somos do dia, que dia é esse? Dia no sentido de dia de salvação, dia do estado de alerta, do estado de segurança, tá? De total vigilância, de compreensão, de segurança, de visibilidade, tá? De visibilidade. Tá? Nós que somos do dia, temos sobriedade, no sentido de sofron, agimos sabiamente, né? Agimos moderadamente e estejamos o quê?
seguros, revestidos de uma segurança espiritual. Por isso que ele coloca couraça da salvação, tá? No sentido de couraça da fé, do amor, capacete, esperança, que é a couraça, que é a estrutura espiritual para vencer a todas as investidas do diabo ou do maligno, tá? Porque Deus não nos dignou para ira. O período de ira aqui é o período ira. Vocês querem ver aqui como esse termo aqui está relacionado à tribulação? Que alguém diz, não, mas ira aqui não é tribulação, principalmente os pós-tribulacionistas. Então eu vou mostrar que é. Eu vou para o Vini e depois eu vou para o Strong. Tá? Você quer ver? Porque num debate entre correntes que trabalham com a área, com a corrente escatológica, né? Aí a pessoa vai dizer, não, mas aqui não quer indicar ira, tribulação. Então aí há o grande engano exegético, né? Que sempre uma corrente, para desfazer a outra, vai procurar utilizar-se ou apropriar-se de terminologias que não são as próprias, as expressivas e latentes do termo que o agiógrafo, o autor sagrado, está utilizando. Tá? Então vamos aqui procurar justamente a expressão ira. Olha aqui, orge. Também tumos. E também outra aqui seria a que é utilizada por Paulo, tá? É justamente a expressão, eu estou buscando aqui, é utilizada por Paulo, para você ver. Furor. E outra aqui, paraorgizou. Tá? Paraorgizou. E ira. O paraorgizou no dicionário, que é o termo utilizado para ira, no Vini. No Vini. Nós vamos buscar agora. Que é justamente tempo de catástrofe intensa. Tá? Então, o que Paulo quer, dentro do contexto, trazer aqui, que é um tempo de catástrofe intensa. Tá? E aqui,
ira, está no sentido de espaço temporal de ira, tá? Então, não nos designou para catástrofe, para a destruição, mas sim soteria, salvação, soteria, segurança por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não nos direcionou para o período de tribulação e grande tribulação. Tá? Existe aí o sentido aplicativo poupar, fomos poupados. Poupado pelo quê? Pela salvação. Tá? Ainda vou pegar aqui o que a chave linguística me concede no versículo 9, que é justamente, ela vai dizer aqui, ó, a aquisição da salvação, a segurança da salvação e a ira. Ela vai colocar justamente o que eu já tinha colocado, que não nos destinou para destruição, para catástrofe, para desestabilidade total que há de vir no período de tribulação e grande tribulação, mas nos livrou, nos restaurou através da aplicabilidade da soteria da salvação, concedendo assim a total segurança, a total condição de salvação e segurança. Então, quando nós pensamos, visualizamos um texto como nós trabalhamos agora, nós temos que ir trabalhando com esses materiais, então eu utilizo aí, como uma chave linguística, o dicionário Vini, o dicionário Strong, para nós irmos abrindo o espaço de pensamento e irmos vendo como que essa construção gramatical e desenvolvimento fraseal Paulo está tratando. Na próxima aula eu vou usar materiais mais ainda específicos, como uma chave analítica, e vou buscar também um léxico para nós trabalharmos agora com outras possibilidades ainda maiores para irmos vendo os sentidos aplicativos correlacionados e relacionados de uma forma direta e indireta no contexto da frase e no contexto do desenvolvimento capitular e até do próprio sentido canônico do livro, tá? Para nós fazermos uma exegese mais no âmbito gramatical e histórico. Então era isso que nós tínhamos para hoje e queremos agradecer, acredito que tivemos uma aula muito proveitosa.